Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Hoje discutiremos como a cultura organizacional pode afetar a saúde mental dos funcionários e o que as empresas podem fazer para criar um ambiente de trabalho mais saudável e positivo. Para nossa roda de conversa, convidamos o CEO da Inspira Capital, Fabiano Brito, e a gerente de RH da Inspira Capital, Karine Tanuma. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Karine, pode começar. Olá, pessoal. Eu sou a Karine, eu sou a responsável pelo RH da Inspira. Estou no time aí há cerca de 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Iniciamos aí, né, eu e o Fabiano, a construção do RH, né? Então, todos os processos, eles foram definidos e construídos a quatro mãos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui nesse primeiro episódio desse projeto aí, de gestor para gestor. Sou Fabiano, estou como CEO hoje, né? Fundamos a Inspira com o objetivo aí de ajudar outros gestores, líderes, empreendedores. E estou ansioso aqui por esse primeiro episódio, para a gente poder falar de algo tão importante, né? Que é cultura, que é assunto para todas as áreas. E claro que partindo aí das lideranças, dos RHs. Bora lá, Ricardinho. Fabiano comentou que ele acredita que a cultura organizacional é importante, e eu queria que esse episódio se iniciasse com vocês explicando por que vocês acreditam que a cultura organizacional é importante. Eu acredito que a cultura ela diz muito sobre quem é a empresa, né? O que acontece ali dentro daquela empresa. Então, uma definição que eu traria para a cultura organizacional é o conjunto de crenças, de princípios, de valores que aquela empresa respira, né? E que de alguma forma influencia no comportamento dos colaboradores, né? Do grupo, daquele time. Então, como a gente costuma falar, né, internamente na Inspira, é tudo aquilo que acontece quando o dono não está, né? Num dia de uma reunião que ele não pôde estar presente, mas tudo aconteceu como sempre acontece, né? Como a forma como que a cultura é direcionada, ela vai acontecer na presença do líder ou não. Então, para mim, é isso. Pô, gente, Karine falou tudo. Eu vou complementar então com uma música, né, do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Então, como eu canto mal, eu só falei aí a letra. Mas é muito isso, né? E uma coisa que eu queria complementar é justamente a importância e muitas empresas, às vezes, que a gente presta consultoria para ajudar aí nessa reestruturação de cultura, porque a Inspira muito bem com isso, e a gente, e não é fácil, né, manter, sobre dois pontos, né? O primeiro ela tem que ser reforçada, né, diariamente em cada interação, em cada evento, em cada ritual de cultura. Acho que a gente vai falar mais para frente dos rituais de cultura, inclusive que a gente faz aqui e quem está nos ouvindo pode fazer de maneira prática, mas principalmente que toda empresa tem uma cultura. Né? Então, às vezes as empresas nos procuram e falam, pô, eu queria implantar uma cultura na minha empresa. Cara, você já tem uma cultura, com certeza já existe, e a gente sempre dá os exemplos dos países, né? Então, naturalmente, a gente pensa no Japão, a gente pensa na cultura do Japão, né? Como que ela é, coisas boas e não boas, né? Do Brasil de modo geral, de outros países, e nas empresas não é diferente. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter essa consciência que ela existe e o quanto ela impacta, e ela sempre vai impactar positivamente e negativamente, sempre, nunca é 100% para um lado e para o outro, então é muito sobre isso. E falando um pouco também da questão de impactar a empresa, obviamente impacta também, de certa forma, os funcionários, né? Eu acho que totalmente, inclusive. Então eu queria entender como que a cultura organizacional ela é capaz, ela pode afetar a saúde mental dos funcionários. Eu acredito que assim, não existe uma cultura certa e uma cultura errada, né? Cada empresa tem o seu modelo e isso vem desde o fundador, né? Ali começa a ser construído e disseminada a cultura para o restante das pessoas naquela empresa. E eu acho que a cultura ela é pautada, né, em alguns pilares, né? Então, pode ser a comunicação, pode ser a forma como as pessoas se interagem, né? A atenção, o respeito que você tem ali para com os outros, mas principalmente com foco em pessoas, né? Então,
Eu acredito que essa seja a cultura que a Inspira acredita, né? Que todos nós acreditamos. Então, quando a gente pensa em pessoas, quando a gente coloca a pessoa no centro, né, de tudo, a gente se preocupa com a pessoa, né? Com o ser humano que está ali. Então, a gente não pensa só em números, em resultados, em produtividade. O que é importante, né? Obviamente, é o fim ali, né? Do objetivo. Mas as pessoas estão no meio desse negócio, e então a gente precisa cuidar dessas pessoas. E quando a gente fala cuidar, a gente cuida de saúde mental, cuida de saúde física. E aí existem, né, alguns pequenos e grandes passos que a gente pode tomar ali como ação para cuidar, para impactar positivamente, né, a saúde mental ali das pessoas. Pô, também concordo super aí com a Karine e aí complementando de alguma forma no sentido também do que não fazer, acho que, né, é importante aí, principalmente as lideranças, a gente, claro que a empresa vive de resultado, o resultado ele precisa vir em primeiro lugar em muitas corporações, e ele vem historicamente em primeiro lugar, e, e também, né, colado nesse primeiro lugar, precisam vir as pessoas. A gente fala muito people first aqui, né, pessoas primeiro. Então, quando a gente pensa em resultados primeiro, a gente pensa em gerar mais benefícios, receita para as próprias pessoas. E quando a gente pensa em pessoas primeiras, a gente pensa que as pessoas precisam estar bem, precisam estar saudáveis, felizes. Pessoas felizes produzem muito mais e melhor. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso para não se perder, né? Ou ser total people first e esquecer de resultado. E as pessoas precisam ganhar dinheiro para poder crescer, realizar seus sonhos e serem mais saudáveis mentalmente também, porque sem grana não tem ninguém saudável. E também a gente precisa pensar nas pessoas na hora que não estão rendendo o que a gente gostaria, ou não bateram a meta que a gente gostaria, e até que ponto isso é saudável se manter no ambiente profissional para os dois lados, né? Então, eu diria que o que não fazer nesse aspecto é como cobrar, como interagir e não o quê, né? Então, as políticas de cobrança que fizeram grandes empresas nos últimos anos crescerem, serem estruturadas, são muito válidas. É muito fácil a gente chegar, né? Principalmente com o mundo das startups, N coisas novas, a gente fala que estava todo mundo errado, né? É fácil vir depois e falar, mas, cara, acertaram muitas coisas para terem os resultados que tiveram. A questão é o preço que se paga disso, né? O quanto as pessoas literalmente se doam, né? É claro que a gente tem para os dois lados, tem o empreendedor aí que está me ouvindo, o empresário que está pé da vida com o colaborador, que ele faz um monte de coisa e o colaborador não entrega. Então, a gente está falando aqui de fazer a nossa parte, né? Então, quanto liderança, fazer a nossa parte com esse cuidado do como, e a gente vai falar aqui, né, de alguns comos aí, e, claro, também saber, né, essa cobrança ser de uma maneira saudável, no sentido de estar claro para todo mundo que precisa entregar. Então, acho que isso também gera saúde mental. Então, quando não está claro também, e mesmo que não tenha cobrança, isso pode impactar, porque às vezes você está gerando ali uma ansiedade, a pessoa não sabe que caminho que ela vai seguir, se ela está fazendo coisa certa, se está errada, ela não tem feedback, ela não tem uma reunião de one-on-one, enfim, ela está solta, perdida muitas vezes. Então, a não cobrança também pode ser prejudicial aí na saúde mental. Karine, e você como gerente de RH da Inspira, você conhece, obviamente, de forma especializada, o que diz respeito à cultura organizacional, né? Então eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, um pouco sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos que uma cultura organizacional pode trazer a uma empresa. Legal. Como eu falei, acho que não existe o certo e errado, né? Tudo vai estar muito de encontro com a cultura de cada empresa, né? Não cabe a gente julgar, né? Se a empresa A age de forma certa, se a empresa B de forma errada, né? Eu acho que tudo é um encontro de valores, né? E eu acho que isso é muito importante desde ali do início do processo seletivo. Então, você explicar ali para os candidatos como que é a cultura da empresa, quais são os valores, para que ele também identifique se faz sentido para ele, né? Acho que hoje uma proposta de emprego, ela não parte somente do empregador, né? Somente da empresa. O candidato tem, né? O profissional tem ali a tomada de decisão, porque eu acho que não faz sentido, né? A pessoa pode até aceitar o desafio,
Mas em algum tempo ali, num período tempo, na verdade, ele vai identificar que ali não faz sentido para ele porque não condiz com os valores. Então, são pequenos passos, pequenas ações que a gente, como empresa, e também orientando os profissionais, acho que já ajuda nessa questão do impacto, né, para aquele encontro, né, que eu costumo dizer de fit cultural. Acho que precisa existir entre empresa e candidato. E os efeitos, né, os impactos positivos e negativos, eles podem ser ou supervalorizados ou minimizados a partir daí, né? A partir de um processo seletivo que tem esse olhar também para a cultura, para clima organizacional, e não só para competências técnicas, né? Então a gente precisa analisar um todo. Clareza, né, Karine? Combinado não sai caro, né? Deixar claro ali. Exatamente, exatamente. E às vezes muitas empresas, né, no nosso dia de conversando com os clientes, é muito subjetivo para eles, né? O que é cultura, né? O que é cultura organizacional? Quando a gente faz essa pergunta muito objetiva, a maioria não sabe responder. Então a gente precisa quebrar. Ah, mas como que é a comunicação? Né, entre os liderados e os líderes? Como que é a comunicação entre os gestores? As áreas se conversam, as áreas se interagem, então a gente começa a fragmentar para começar a entender aí o que de fato eles enxergam e o que de fato eles vivem por cultura, né? Bom, entrando aí no que você me perguntou, positivo e negativo, eu acho que de positivo é o aumento de produtividade, redução de absenteísmo, né, que é a ausência no trabalho, turnover também, entrada e saída de colaboradores, porque quando a gente está num lugar que a gente se sente bem e está de acordo com os nossos valores, o nosso desejo é permanecer e continuamente, né, produzir mais, e entregar melhor. Até mesmo o Fabiano, ele chegou a comentar anteriormente em relação à saúde mental, né? No ambiente de trabalho e tudo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês enxergam a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Total, Ricardinho. No ambiente de trabalho, na vida, né? Se a gente não tá bem para pensar, interagir, raciocinar, a gente não tá bem para nada. Então, a gente precisa estar bem primeiro para a gente conseguir fazer algo bem. Então, isso é muito importante. E aí, claro que é importante que as empresas, e podem estar nos ouvindo gestores de empresas pequenas ali, de poucos colaboradores, e empresas gigantes, que elas entendam, né, a capacidade delas de ações de acordo com o crescimento da empresa e que ela realmente invista nisso. Então, hoje, se você der uma googleada, um chat GPT da vida e colocar ali ações que sejam bacanas, a gente vai listar algumas aqui para preventivas, né? Óbvio que a gente sempre indica que ninguém tenha tabu de fazer terapia, que todos os colaboradores façam terapia. Eu promovo muito isso para que todo mundo tenha para autoconhecimento, independente de uma patologia. É importante, né? É raro hoje você falar assim, você conta numa mão e olhe lá quem realmente está ali apto a te ouvir, né? Um bom ouvinte. Então, um profissional adequado para isso, estão sempre lembrando disso. Então, o papel das empresas eu vejo que, sendo bem direto, assim, é mais não atrapalhar do que ajudar, sabe? Porque hoje o que a gente vê é que, e eu passei por isso também, no quanto colaborador, né, no passado, do quanto é prejudicial você estar com algo que vai drenando tua energia, drenando tua saúde mental. Quando você atende um telefonema do teu líder direto e você desliga e tá tremendo, isso não é normal. Opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso ir para conversar, então eu preciso ter segurança psicológica na empresa para eu sentar e conversar com o meu líder, com o RH, e falar, cara, tá me causando isso. Pode ser que eu descubra que é um problema meu quanto colaborador ali tô com outros problemas na minha esfera da vida, relacionamento, em casa, financeiro, isso está impactando o trabalho, como pode ser a origem do trabalho, né? Pela forma que as coisas são tratadas e aquilo não está rolando. E entra no que a Karine comentou de fit cultural, que, putz, às vezes a empresa é uma empresa francesa que tem uma cultura super fria e você está acostumado a vir de empresas, cara, super acaloradas, com feedback o tempo todo, e aquele cara só vai te cobrar 2 vezes no ano e ponto. Você não foi bem, tchau. Né? E aquilo vai te fazer mal. Ou às vezes é realmente um líder despreparado, que é o mais comum, que vai tratar de qualquer jeito e isso vai gerar impactos, né? Então acho que é legal aí num outro momento, numa outra
discussão, né, mais para frente, creio que você vai perguntar isso, Ricardo, de a gente citar coisas, né, que a gente faz aí para ser prático para as pessoas. Acho que o objetivo aqui do Inspira Play é esse, a gente levar coisas práticas também da gente, né, dos consultores da Inspira, que são fantásticos, quanto de convidados que a gente vem a trazer, de coisas práticas hoje que o pessoal possa aplicar, inclusive com custo zero, né? Então, hoje eu acho que a nossa terapia em grupo, que eu brinco, que é a reunião de cultura, nosso ritual de cultura todas as sextas, cara, é uma forma preventiva. Ali a gente já sente que alguém está mais desanimado, ali a gente já tem uma troca, ali a gente conhece a pessoa além do trabalho, descobre que músicas que ela gosta. Principalmente a gente tem uma cultura 100% remota, para nós é ainda mais desafiador, né? Quando eu tomo um cafezinho e com a pessoa no ambiente físico, eu já posso ter ali uma sensibilidade de ter uma tomada de ação mais assertiva, né? No remoto a gente precisa ainda mais desses rituais de cultura para ser preventivo. Eu sempre vou falar isso. Cara, preventivo é muito mais barato do que o corretivo, né? Um cara afastado, um cara desmotivado, um cara falando mal da empresa para outras pessoas, isso é caro para todo mundo, né? É caro para a imagem do colaborador, é caro para a saúde dele, é caro para a empresa que perde reputação, é caro para todo mundo. Então, preventivo, eu bato muito nessa tecla, quanto ele é mais barato e mais eficiente. Com certeza. E a gente aqui comentou de alguns benefícios, né, em adotar a cultura organizacional que exalte, né, essa questão de trabalho com os funcionários, com os colaboradores, com as pessoas de maior cargo, né? Então eu queria entender um pouco em relação aos malefícios que uma cultura organizacional que não promova, né, a saúde mental dos funcionários, o que pode acarretar. Acho que o primeiro ponto, assim, que todo mundo costuma olhar é a baixa de produtividade, né? E para isso a gente também precisa ter essa sensibilidade, né? Não é só chegar ali no profissional que não está rendendo como ele rendia há 3 meses atrás e cobrar. E aí, meu querido, né? Você não está rendendo, mas não, ter aquele olhar mais empático, né? Entender que por trás daquele resultado existe uma pessoa com emoções, com sentimentos, com expectativas, com uma vida pessoal, né, fora trabalho. Então, acho que entender o por trás de tudo isso que está acontecendo, né? Então, baixa produtividade pode acontecer saídas, né, repentinas, então você não estava esperando pela saída daquele colaborador e do nada ele saiu. Então, putz, e aí numa entrevista de desligamento a gente vai entender, né, aquilo. Por isso que é tão importante existir também a entrevista de desligamento, né? A gente faz uma entrevista para admitir, mas também é muito importante ter essa entrevista de desligamento e que seja muito verdadeira, que seja muito real, né? E que a gente deixe o profissional muito confortável para ele também ser transparente. Porque nessa conversa a gente vai conseguir entender, né? O que estava acontecendo, o que motivou ele a sair, e com Acho que a gente essas... teve algum problema em relação à conexão. Tô Opa, vendo vocês, tudo bem. tudo Aqui bem? também tudo certo. Tranquilo aqui, maravilha. Tá bom. Eu só queria... Gente, fazer gravação online é isso, conexão com a É internet isso. cai, mas é uma coisa Já super normal. estamos on. Eu queria pegar esse gancho aí da Karina, muito legal que ela comentou do demissional. E isso faz parte da cultura total também, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando empregador, né? Da continuidade da carreira dessa pessoa. É muito ingênuo, né, da gente pensar que aquilo, puta, um bom profissional é para sempre. Então, por melhor que você pague, por melhor que você dê experiências, pista, é o papel da empresa, né, dar pista para que as pessoas cresçam, para que elas ganhem cada vez melhor, para que elas conquistem seus sonhos, objetivos profissionais e pessoais. Porém, ciclos são muitas vezes necessários, né? Pessoas são provocadas a se jogarem a desafios. Eu mesmo já fiz um downgrade uma vez, né? Fui para uma empresa para ganhar menos, mas era um sonho trabalhar naquela empresa, né? Pô, eu queria trabalhar naquela empresa, né? Foi uma experiência. Se ela foi melhor ou pior, depois eu me arrependi, mas eu precisava viver aquilo, né? E no demissional, inclusive quando você demite, cara, se a gente tivesse uma maturidade para isso, só que essa maturidade ela vem depois, né? Tanto, principalmente de quem é demitido, e claro que é um momento terrível ali muitas vezes, mas putz, é muito importante que o RH, o líder que está fazendo a demissão,
que ele comunique os pontos, sabe? Porque naquele momento a gente tem uma cultura no Brasil muito grande da gente não gerar estresse na hora da demissão, né? O medo do processo, infelizmente as questões trabalhistas são, né, são muito controversas, é um tema para outro podcast só falando disso, que é muito complicado. Mas do ponto de vista do desenvolvimento daquele profissional, se alguém realmente que, putz, cara, o cara vai correr atrás para melhorar aqueles pontos, ele tá ali sentindo aquela demissão, se ele não sabe, ele vai ter que ir pro próximo, até que ele descubra, até que alguém tenha coragem de falar para ele, cara, tô te demitindo por esse ponto. E se você olhar para isso, você tem muita chance de ir muito melhor na tua próxima oportunidade. Então, cara, quanto é importante a gente saber. E óbvio, né? A gente não precisa esperar chegar na demissão para dar esses feedbacks, né? A gente pode fazer isso continuamente, e aí isso vem, e aí é sempre aquela discussão, né? E aí, quem é responsável por manter a cultura, por manter a gestão? Cara, aqui a gente tem muito essa troca, eu e a Karine, quanto RH, eu quanto liderança, outros gestores, de que, cara, não dá para terceirizar para o RH a parada toda. Com certeza não. Quem que é o cara que mais interage com os liderados no dia a dia? Quem que é o cara que mais provoca uma cultura positiva ou não? É a liderança, né? E o liderado ali, quanto a execução, quanto ele está naquilo. Então, o RH, na minha visão, e aí eu queria que a Karina até criticasse aí se estiver errado, cara, é claro que cada empresa é uma empresa, mas eu acho que os líderes têm que puxar cada vez mais para si essa responsabilidade, e sim, pedir apoio, né? Putz, cara, ó, esse cara aqui tá pensando em tocar dessa maneira, o que você acha? Né? Essa troca é muito saudável, a gente faz isso muito aqui, numa boa, no sentido de não de um saber mais que o outro, de experiência, o RH tem um toque A, um toque B. Cara, no final do dia é sobre pessoas. Então, se eu peço opinião para alguém, seja do RH ou não, nesse momento eu já estou ouvindo outra visão que não seja a minha, e que aí eu posso estar indo por um caminho totalmente errado, porque é só a minha visão. Então, acho que é muito sobre isso também. Cultura é muito sobre ouvir, sobre troca, sobre não importa o cargo, a gente sempre vai ter alguém para contribuir muito. E a gente está muito atento aqui. Acho que a Inspira tem crescido muito rapidamente, ano a ano, mesmo com 3 anos de vida, principalmente ouvindo, sabe? Dando importância a pessoas que começaram ontem, literalmente. Pode ser um estagiário, como pode ser um diretor, que esse cara tem uma importância realmente igual e voz igual, altura de voz igual e importância na execução dessas ideias, sabe? Então, tem coisa que a gente errou? Claro, mas tem muita coisa que deu certo, tá dando certo. Sim, com toda certeza. Esse contato, né, é muito importante, essa horizontalidade é muito importante também. E, inclusive, eu ia pedir para a Karine se ela pode concluir o pensamento dela. A gente teve aquele probleminha com a internet, com a conexão. Então, Karine, se você puder concluir, por favor, o que você estava Oi, falando. Cardi, aí eu voltei do problema, me empolguei aqui, né? Eu tava com a Karine. Olha, querido. Imagina. Imagina. Só para complementar aí a fala do Fabiano, né, sobre essa responsabilidade que muitas empresas colocam em cima do RH, né? Embora eu acho que o RH, os gestores, os diretores das empresas precisam ser os exemplos, né, da cultura ali para todo o time, eu acho que cada um pode assumir para si essa responsabilidade de ser um guardião da cultura, né? De disseminar esse conhecimento. Entrou uma pessoa nova no time, o RH vai fazer ali o primeiro contato com ele, um onboarding com ele. Mas quem vai estar ali no dia a dia é o time, é a equipe. Então, não faz sentido jogar essa responsabilidade somente para o RH, sendo que ele vai estar mais presente ali com o restante do time. Então, acho que é muito importante, e a gente tem muito essa cultura aqui dentro da Inspira, de que todo mundo é responsável, todo mundo tem autonomia, tem liberdade, né? E todo mundo assume para si essa questão da cultura, né? Eles não ficam dependentes do Fabiano, do RH, para seguirem esses padrões, né? E isso é muito legal. E quanto ao que a gente estava falando ali no momento do corte, eu nem lembro qual que era o tema, mas acho que era sobre benefícios. Isso, a gente estava falando, na verdade, dos malefícios, né, que uma empresa e os funcionários acabam tendo, né, como consequência de um ambiente de trabalho não saudável.
Uhum. Então, acho que a gente falou queda de produtividade, né? Que acabou Isso. entrando aí no entender, né? O porquê disso. Nos desligamentos, também conseguindo entender ali através da entrevista de desligamento. A gente acaba tendo, né? Como eu falei lá no início dos benefícios positivos, né? Que a gente tem uma queda do absenteísmo. Agora a gente tem um aumento dessa taxa de absenteísmo, né? Que são as faltas, os atrasos. Então, quando aquela pessoa começa a dar certos sinais, tá entregando muito atestado, ou tá se atrasando muito, tá pedindo para sair mais cedo, é um alerta, né? Para a gente entender, opa, tá acontecendo alguma coisa ali, então vamos investigar. A questão do turnover também, que são as entradas e saídas, né, dentro de um período. A gente vem numa constante, né, um número que não é variável. De repente, esse número sobe. Sobe, 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 sobe. Também outro alerta. O que está acontecendo que as pessoas estão saindo? E aí a gente começa a olhar para dentro, né? A gente vai entender com aquele profissional, mas também começa a olhar para dentro. Que tipo de ações, de posturas que a gente está tendo, né? A gente está fomentando ali que está fazendo com que essas pessoas saiam. Então, acho que esses são os 4 principais pontos aí de atenção. E aí uma ação prática, né? A galera tá se perguntando, tá, e aí, como é que eu resolvo, né? Então, o que a gente tem feito aqui, por exemplo, é rodar um People Analytics, né? A gente tem essa solução que a gente faz pelos nossos clientes e a gente faz pela gente também, tem que ser exemplo de verdade. E entender, monitorar, né? É uma pesquisa de clima interativa, através de uma plataforma que a gente utiliza, onde a gente está sempre monitorando, cara, felicidade, senso de justiça, enfim, todos os indicadores, né, de pessoas, como que elas estão se sentindo em relação ao trabalho. Não dá para rodar uma pesquisa de clima como RH antigo, né, uma vez por semestre, uma vez por ano. E aí, cara, as pessoas estão mudando todo dia, a percepção tá tudo muito rápido. E aí a gente cruza essas informações, né, com outras pessoas, com outras lideranças do RH e fala, pô, isso aqui caiu, cara. Ó, não, isso aqui é específico dessa pessoa. Tá, e aí, o que que a gente faz? Né, tanto no corretivo quanto no preventivo, o quanto antes. Então, essa agilidade, né, sobre algumas questões, eu acho que ela é primordial, porque, via de regra, se hoje a empresa está vivendo muita coisa misturada, né, muita coisa, muito problema envolvendo pessoas juntos, significa que essa cultura, de maneira geral, ela está enraizada muito mais para o negativo. E aí você tem um trabalho grande de conscientização, de reset, de novos hábitos, de implementação de programas, de implementação de rituais de cultura. Agora, se você já vem numa caminhada, né, de olhar para as pessoas, de tratar, eu diria que o ponto agilidade com isso, devolutiva para as pessoas e monitoramento, entenda monitoramento das pessoas não como microgestão, né, monitoramento se as pessoas realmente, pô, deixa eu acompanhar, né, tanto a liderança quanto a RH através de dados, né, então essa plataforma traz muitos dados, análises que nos ajudam para tomada de decisão. Putz, precisa melhorar um benefício, precisa melhorar um salário, é a carga horária, está se sentindo, subiu muito o número de atividades, não tá, porque a gente precisa ir sempre ponderando isso. Tem atividades que são operacionais e aquilo se repete. Tem atividades que não, tem atividades que tem muito variável ali de atividades de acordo com o mês. Então, esse olhar também tem que ter o olhar generalista pensando na cultura no bem comum, e aí depois a gente olhar de maneira personalizada e cruzar com dados ajuda muito. Se você não tem uma plataforma desse tipo, a dica que eu tô aí para quem não está nos ouvindo, cara, faz o básico bem feito. Ouve as pessoas. Na verdade, isso que você falou até já adianta um pouco o nosso próximo tópico, né, do Inspira Play, porque na verdade eu quero que vocês expliquem um pouco mais das estratégias, né, de como desenvolver uma cultura organizacional positiva, que seja boa tanto para os colaboradores, né, quanto para os donos de empresa, CEOs. Legal. Acho que essa parte é a que mais vai render, né, de dicas e do que a gente também faz aqui, né, dentro da Inspira. Primeiro de tudo, a comunicação, né, como o Fabiano falou. A comunicação é o que vai mandar ali, né, no ritmo das coisas. Então, ter uma comunicação assertiva,
objetiva, clara, respeitosa, ouvir, né? Comunicação não é só falar, mas também ouvir. É um pilar muito importante aí dentro das estratégias. Acho que ter regras, políticas bem estabelecidas e que todos saibam também é bastante importante. Todo mundo sabe qual é o caminho, onde está pisando, onde pode pisar daqui a algum tempo, para onde pode ir, né? Os direcionamentos. Ter um código de cultura também, né? Isso é muito legal. Inclusive, apresentar isso numa integração, num onboarding. Então, isso a gente faz, inclusive, aqui dentro da Inspira. Então, as pessoas no primeiro dia aqui com a gente, ela já conhece todos os nossos rituais, os nossos valores, os nossos princípios, no que a gente acredita, o que a gente está desenvolvendo, tenta melhorar, né? Porque ninguém está pronto, né? Nenhuma empresa está 100% pronta. Essa questão ela é revisada diariamente, inclusive com o apoio e com a ajuda dos colaboradores. Eu sempre falo, né, nos onboardings, olha, se você não estiver sentindo, se você não estiver vendo isso no dia a dia, a gente vai conversar. Me traz isso, vamos desenhar, por quê? Tem que ter a cara de todo mundo, né? A empresa não é feita só por uma, duas pessoas, não é feita só pelos donos das empresas, pelos fundadores, ela é feita por todos que compõem aquela empresa. Então, acho que a cultura e o código ele tem que ser vivo e redesenhados constantemente, né? Então, ter uma integração também faz muita diferença para a pessoa saber a história da empresa, como surgiu, quais são os objetivos dela, o que ela pensa para o futuro. Então, isso também dá um direcionamento para aquele colaborador, né? Como ele se vê hoje e no futuro dentro daquela empresa. A entrevista de desligamento também que eu comentei, ela é essencial, tanto para a empresa como para o colaborador, né, como um feedback ali. Ter também esses feedbacks constantes, né, embora seja um tabu ainda em muitas empresas, porque todo mundo pensa só no negativo, né, que feedback é algo só negativo, e pelo contrário, a ideia é que aquilo seja uma ação de melhoria, né. Existem maneiras de você dar feedback, né, também acho que é um outro assunto, para outro podcast, mas é muito importante ter esses feedbacks, essas comunicações entre as áreas, fazer dinâmicas para que as áreas se relacionem, para que elas não tenham aquele tipo de competição que geralmente costumam ter. Então, fazer esses tipos de dinâmicas também é bastante interessante. Fazer o acompanhamento via avaliação de desempenho também é muito legal, a gente consegue perceber a evolução daquele profissional e apoiá-lo, né, desenvolvê-lo em algum aspecto ali que ele esteja precisando. A pesquisa de clima constante também, a nossa, ela é muito viva, né, muito real, a gente faz 2 pesquisas por mês, então a gente tem dados e informações ali em tempo real para que a gente tome as ações ali também em tempo real, não espere passar um ano para ir olhar para aquele problema. Então, acredito que essas sejam as principais aqui que eu me lembre de cabeça, e o Fabiano pode complementar aí. Show. A Karine trouxe uma coisa bacana que foi, não vou falar que é onde a gente começou, né? Acho que, como eu disse, a cultura é algo vivo e que muitas empresas acabam confundindo com 3 plaquinhas na parede, né? De missão, visão, valores. Nada contra, mas também nada a favor se isso é teórico, né? Se isso é para inglês ver aí como a gente fala. Quando os clientes contratam nossa solução de planejamento estratégico, eles contratam com essa ambição, olha, eu quero que você nos ajude a construir nossa missão, visão, valores. Cara, isso faz parte, né? Para ter clareza, para que a partir disso você desenhe as metas, os indicadores de performance. E eu acho que o grande ponto, trazendo isso para uma coisa bem mais simples, e a Karine trouxe o código de cultura, a gente tomou a decisão aqui de falar sempre do código de cultura, e não de missão, visão, valores. Tá? Então, o código de cultura serve para nos guiar literalmente ali no dia a dia e ver se a empresa, a conduta literalmente aí da maioria, né, e os valores estão ali dentro, estão dentro do que a gente acredita. E aí a gente chama de olhar para frente de propósito, né? Então, hoje a gente tem, né, como propósito, né, transformar, né, tanto os Inspirers quanto todo mundo que a gente se conecta, clientes, parceiros, ecossistema, na melhor versão. Então, quando a gente fala em melhor versão, a gente está falando em ganhar mais, a gente está falando em aprender mais, em ser mais feliz, em ter mais tempo,
olha que riqueza de tempo, né? Trabalho de maneira flexível, de onde eu quiser, né, da forma que eu quiser, desde que o combinado seja cumprido. Então, diante disso, sendo prático aqui, eu vou tá no nosso site Código de Cultura, quem quiser olhar, inspiracapital.com.br, e ali no sobre, né, no time, tá ali, né? Então, primeiro é pessoas primeiro e cliente no centro. Então, o que significa isso, né? Tanto a gente quanto os clientes são pessoas, então se as pessoas estão primeiro, a gente também está colocando esse cliente no centro. A segunda é verdade sempre e back to back, né? Então a transparência ali, né? Eu uso muito o exemplo de, cara, o problema tá ali, né? Faço uma analogia meio tensa aí com o defunto, né? Não coloca o defunto embaixo da mesa, não esconde que em 3 dias ele vai feder e é pior, né? Vamos pôr ele em cima da mesa e decidir junto o que a gente já faz, né? Porque a gente precisa tratar isso com o máximo de cuidado, agilidade para resolver. Não adianta esconder problema, errar erros novos. Só vou ler esses dois para deixar a galera curiosa aí, olhar lá, né? Os dos 6, mas eles nos guiam. Então a gente não pensou assim, eu vou construir um código de cultura, vou construir minha cultura. Não, estou lembrando aqui que a gente acabou construindo primeiro esse código, porque muita coisa estava nas nossas ações. Então, quando eu comecei falei, putz, seria muito legal a gente ter um código de cultura. Eu fui lá nas empresas que eu admirava, Apple, Nubank, enfim, Walt Disney, fui procurar. E aí eu pensei, cara, tem muita empresa que faz isso, né? Dá Ctrl+C, Ctrl+V ali. Cara, e o principal disso é ser de verdade. Porque se alguém entra amanhã acreditando na sua empresa, acreditando no que ela faz, no que ela entrega, e ela vê que aquilo não é de verdade, já era, né? Não vai se manter. Então, essa constância, essa manutenção depende de muita verdade. Então, na hora de você botar isso no papel e de você reforçar isso, tanto a liderança, o RH e todo mundo, precisa ser de verdade. Então, quando eu fui olhar, eu falei, cara, isso aqui da Apple é fantástico, mas não aplica pra gente. Pô, isso aqui do Nubank é fantástico, mas não é bem isso. E aí eu fui perguntando para as pessoas. Aí eu fui conversando com várias pessoas, falando, cara, o que você sente que tem de mais legal na Inspira que a gente faz bem? A gente faz isso. Cara, quando tem um problema, como que a gente resolve? Cara, a gente resolve de maneira transparente, traz o problema, conversa e tal. E aí eu fui pegando todas aquelas falas, então eu peguei coisas que a gente já tinha, que é importante a gente manter, viraram alguns códigos desses 6, e algumas que a gente ainda não tinha, que a gente precisava desenvolver, e falou, cara, isso é muito importante que a gente tenha. E coloquei ali. Então, o resumo desses 6 foi assim que a gente montou. E aí tem que ser guardião da cultura, como a Karine trouxe. Então, em cada interação, a gente lembrar as pessoas desse código, né? Cada onboarding, cada reunião geral que a gente tem mensalmente, cada kickoff que a gente tem anualmente, né? Onde estão todos presentes, para a gente lembrar disso e se manter nessa linha, né? Vamos colocar assim. Pô, isso pode ser atualizado? Pode, mas dificilmente valores são atualizados, né? Tem valores que são inegociáveis. Tanto é que dando mais um aí, um dos códigos de cultura o respeito é inegociável. Então, cara, tem coisa que não se discute, por exemplo, racismo. É crime, né? Não tem como você falar, olha, isso aí, veja bem. Não existe veja bem. É inegociável, ponto. Seja um cliente que cometeu, a gente manda o cliente embora. Simples assim, né? Então, não sei se eu respondi, Cardinho, mas Não, que essa respondeu resposta sim. ela é gigante, né? É gigante, né? Não, mas você respondeu bem. E, inclusive, eu ia te pedir, por favor, explique o que que é, quem é Inspira. Eu acho que tá todo mundo ouvindo e pensando, né? O que é a Inspira Capital? Então, se você puder explicar, por favor, para o nosso ouvinte. Claro, claro. A Inspira, ela nasceu, né, como consultoria, né? Eu venho de consultorias e de uma necessidade que numa outra empresa, né, eu empreendo aí um pouco mais de 10 anos, eu não tive ajuda e eu falei, pô, um dia eu vou ter um negócio de ajudar outros negócios a darem certo, né? As ajudas que eu não tive. Então, ele iniciou como consultoria, mas logo a gente viu que consultoria ajuda até uma parte e depois deixa o cliente seguir sozinho. Então a gente transformou, então a gente fala que a gente está redefinindo a consultoria, né? A inovação da consultoria e transformamos em soluções, né? Em produtos ali onde a gente pluga e faz uma gestão por assinatura. Então o cliente muitas vezes ele precisa de direcionamento em RH, a gente direciona. Cara, não tenho time, eu quero economizar. Faz por mim, a gente faz por ele. Financeiro, ele precisa de direcionamento, entender melhor as melhores práticas, a gente direciona, faz uma consultoria.
Cara, não, faz por mim. A gente tem o BPO financeiro, que é a terceirização. A gente cuida do financeiro. Opera por ele, faz uma reunião por mês com ele, mostrando os indicadores. Enfim, cada área, as principais áreas sensíveis, né, da empresa, operação, finanças, RH, a gente consegue ajudar ou direcionando ou fazendo. Então, se a gente fosse resumir, hoje o Capital nasceu como Capital de capital humano, né? Inspira Capital, veio de capital humano, apesar das Capitals serem todas empresas de investimento hoje. Quem sabe daqui a pouco, né? A nossa ideia é que todos os nossos clientes que vão tendo sucesso, em algum momento a gente se torne investidores dele, então pode ser que esse capital tenha dupla interpretação logo logo. E a gente tem várias soluções de finanças hoje também. Então a Inspira hoje se comporta como o braço direito dos gestores. Então, num pitch elevator aí, quando alguém me pergunta, cara, resume, a gente é o braço direito do gestor. Não importa o que ele precise, muito provavelmente vai ter essa solução aqui dentro. Se a gente não tiver, a gente tem um parceiro que ajuda a resolver e não vamos deixar, né, o cliente, o parceiro na mão. É isso. Ótimo. A Inspira também está nas redes sociais, certo? Sim, sim, estamos. Temos o site, né? Comentei, inspiracapital.com.br, Instagram, inspira.capital, né? Principal rede aí que a gente utiliza, LinkedIn, Inspira Capital, inclusive, né? Galera que se interessou aí, tanto eu quanto a Karine e Ricardinho, a gente sempre compartilha as coisas no LinkedIn, no Insta, nos acompanha, é bacana até para saber os próximos temas aí, né? Quando a gente for lançando dos eventos, né? Não só o Inspira Play. Convido todo mundo aí que está ouvindo para o Talks também, toda quarta às 16. A gente traz muito conhecimento, muita troca, cases, né? Então, coisas que a gente vive no dia a dia de maneira gratuita que vocês podem aplicar aí nos negócios de vocês, né? Ótimo, maravilhoso. Karine, eu quero te perguntar também, porque o Fabiano ele citou uma coisa que eu acho muito importante e muito bacana em relação ao Inspira Play, porque aqui a gente não é só teoria, né? A gente vai mostrar para o empreendedor, dono de empresa, colaborador, como colocar isso na prática, né? Então eu queria que você falasse algumas dicas de como implementar práticas saudáveis e positivas dentro das empresas. Bom, acho que principalmente comunicação. Então, se a empresa tem algum tipo de dificuldade com este tema, tragam pessoas, tragam instrutores, palestrantes, pessoas especialistas em comunicação, principalmente comunicação assertiva. E a comunicação não violenta, né? Na semana passada nós tivemos uma convidada, né, que faz parte do time, e ela ministrou ali um treinamento para gente sobre comunicação não violenta. E é um tema que todos precisam conhecer, desde uma criança ali que está aprendendo a se comunicar, a pessoas que já têm muito tempo de empresa, que já estão aí em cargos de gestão, mas acho que é algo que todo mundo precisa. Então, a comunicação seria um primeiro ponto. Caso não tenha nenhum profissional interno, traga esse profissional externo, faça esse investimento que vale muito a pena. Olhar também para a saúde dos profissionais, saúde mental e física. Ter também um profissional que acompanhe isto, né, dentro das empresas é de extrema relevância. Também, se não tem um profissional interno, se você não tem uma célula ali, né, uma área para isso, também contrate pessoas. Inclusive, nós temos uma solução que é o iMove, que é muito voltado para isso, né, para o movimento, para o desenvolvimento físico ali daquele profissional, que acaba entrando também no aspecto mental, emocional. Então, não é uma ginástica laboral, né? São movimentos mesmo, né? A gente trabalha com uma instrutora de Pilates e fisioterapeuta, então semanalmente ela está com a gente, desenvolvendo ali os profissionais. Então, comunicação, essa atenção à saúde física e mental, acho que são os dois pilares que a gente pode começar por eles. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Colocar um monte de ação em prática, porque ninguém vai dar conta de continuar estes projetos. Então, esses dois, acho que seriam os principais, né, para esse primeiro momento. Eu gostei muito das dicas, porque a gente sempre tenta na Inspiras fugir do óbvio, a Karine fugiu do óbvio, foi ótimo. A gente tentou fazer isso aqui hoje, porque tem muita informação na internet, podcast, e qual seria o óbvio, né? Os benefícios que as empresas dão. Olha, vem aqui que a gente tem esse benefício,
E quanto maior a empresa, maiores os benefícios, porque ela tem mais poder aquisitivo ali, ela consegue dar mais benefícios. E são importantes, tá? Não estou falando que não são, mas via de regra existe um distanciamento, né? Que é essa comunicação aí que a Karine trouxe de isso ser sempre, sempre revisitado, porque muita coisa nasce disso, né? Então, e aí também queria reforçar que ela falou do talk semana passada, foi incrível. E uma coisa que me marcou, né? Todo mundo que está se comunicando tem alguma necessidade. Então, imagina que absurdo, né? Alguém chega para comunicar algo para a gente e a gente simplesmente não está nem aí. Ou seja, a gente naquele momento deixou de entender uma necessidade. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu aí semana passada sobre CNV, né? Comunicação não violenta. Então, bem trazido aí, muito, muito importante. E antes da gente finalizar o episódio, né? Porque infelizmente o primeiro episódio tá chegando ao fim. Eu queria que vocês comentassem algumas considerações finais, o que vocês acham pertinente e que a gente não chegou a comentar aqui, né? Então, esse espaço aqui é aberto a vocês comentarem o que vocês acharem importante. Bom, eu acho que as empresas que ainda não se depararam com este tema, né? Cultura organizacional, que pare, né? Principalmente ali o diretor da empresa, o empresário, seja uma empresa pequena, grande, porque eu já me deparei com empresas de 70, de 100, 150 colaboradores, em que o dono da empresa não soube responder como que era a cultura dele. Então, acho que um exercício prático é sentar, pegar uma caneta, um papel e ir listando tudo aquilo que ele vê, que ele acredita como valor dentro da empresa dele, né? Tudo aquilo que acontece. Então, a gente pode separar duas coluninhas, né? Tudo aquilo que está acontecendo de positivo e aquilo que não está indo como a gente esperava. E fazer um trabalho ali mesmo, né? Um trabalho de reflexão, no que está dando certo, a gente aprimorar, e aquilo que não está dando certo, revisar, né? Então, poxa, a nossa comunicação entre os líderes não está legal. Então, vamos tentar entender, vamos fazer algum tipo de projeto, algum tipo de campanha para que aquilo se desenvolva. Então, esse trabalho de sentar e colocar no papel faz muito bem, e eu tenho certeza que vai trazer grandes resultados para a pessoa começar a integralizar o que é cultura organizacional e começar a ter boas práticas ali dentro da sua empresa. Eu vou trazer um dado aí como considerações finais. Alguns principais institutos de pesquisa do mundo, grandes consultorias como a McKinsey, eles afirmam que se você tem pessoas mais felizes no trabalho, né, você vai ter pessoas mais produtivas e isso afeta a lucratividade da empresa numa crescente de 10 a 15%. Então, assim, se você está ouvindo e você não está nem aí para as pessoas e você está super aí para o lucro, beleza, faz pelo lucro. Vai impactar nas pessoas, vai fazer bem para as pessoas, porque se elas estiverem bem. Então, além de um ato de empatia, porque não adianta a gente ter empatia e falar, putz, eu me importo, eu não tenho compaixão, né? A compaixão vai gerar essa ação de eu realmente fazer algo quanto instituição para essa melhora. Então, se eu for pensar no lucro, então olha que legal, né, esse dado. Significa que mesmo que eu esteja ali com uma intenção, porque no final do dia as empresas precisam gerar lucro para continuarem, né, se mantendo, beleza, eu estou impactando nas pessoas e através delas, né? Então, a cultura organizacional, esse tema trazido hoje aí no primeiro episódio é importantíssimo, que eu considero a base, né? Tudo que a gente vai entregar, a gente tem os pilares ali das consultorias, a gente fala de pessoas, processos, tecnologia, e a gente põe ali a base, sempre nas nossas apresentações como cultura. E sempre ficou algo tão subjetivo, né? Tão, a empresa que quer fazer as coisas muito, né? Não tem nada a ver com mesa de pebolim, com escorregador. Quantas startups a gente já sabe dos dados aí que ambientes extremamente psicologicamente tóxicos, de alta cobrança, tensão. Então, não é ambiente cool, colorido, né? É muito isso que a gente trouxe aqui hoje, de maneira geral, sobre realmente esse olhar com mais cuidado e sabendo que ele traz resultado. Resultado para a saúde das pessoas e resultado para a empresa. Então, por que não, né? Olhar para isso com mais atenção. Então, é isso. Agradecer aí por vocês, por hoje. Foi um ótimo encontro. Aprendi muito hoje com vocês. Espero que tenha sido válido aí também para quem nos ouviu. Foi realmente ótimo. Eu agradeço a participação de vocês também. E com isso a gente chega ao fim do primeiro episódio do Inspira Play.
Esperamos que vocês tenham gostado do que a gente comentou aqui, da nossa roda de conversa. E vocês acompanhem a Inspira Capital no site, nas redes sociais. E fiquem atentos porque o segundo episódio vai ser lançado em breve também. E com isso chega ao fim o primeiro episódio. Muito obrigado. Valeu, Ricardinho. Valeu, Karine. Obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até a próxima.